E depois das acusações do ministro da Justiça, Torquato Jardim, contra a administração, né, do Rio de Janeiro, hoje o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, decidiu tomar as dores do Estado. Segundo o jornal O Globo, Pisciani postou em um grupo de WhatsApp que reúne boa parte, né, dos deputados federais do Rio de Janeiro um comentário dizendo que se o colega não tiver indícios ou elementos de prova, ele agiu como um fanfarrão e prevaricou. Segundo Pisciani, se tiver provas, Torquato Jardim deve determinar a abertura imediata de um inquérito. E só para lembrar, né, o Leonardo Pisciani é filho do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que, aliás, postou um vídeo ontem à noite rebatendo o ministro da Justiça. A gente tem um trechinho do que disse aí o presidente da Alerj. Coloca aí, Reginaldo. Fiquei surpreso com o desconhecimento, a incompetência ou má-fé do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Se a população do Rio ainda tem quem a defenda, é a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quando ele acusa todos os comandantes de estarem acumpliciados com o crime organizado, ele mente. A polícia tem punido os seus mais profissionais. Em relação à influência de deputados, seja estaduais ou seja federais, a mentira ainda é mais grosseira. Ela é de quem não tem nenhum conhecimento, de quem é irresponsável e de quem age com má fé. Andreasa, eu vou começar esse tema com você. A gente acabou de ver aí o presidente da Alerj, uma informação que acaba de sair também. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que questionará judicialmente o ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre as acusações feitas pelo representante da pasta contra a segurança pública do estado de São Paulo. Ele afirmou há poucos instantes que vai entrar, portanto, na justiça contra essa questão. Vai lá, o primeiro comentário aí do que disse a família Pisciani aí do Rio de Janeiro, que vocês conhecem bem, no caso aí por ser do estado, né? Essa nota sobre a possível, a provável ação do Pezão foi dada pelo Anselmo Góes no Globo agora há pouco. Isso, é. Olha, eu fiquei pensando, a gente fica especulando, pensando sobre o que pode estar por trás dessa briguinha, né? A gente não pode desconsiderar o fato de que estamos a 12 meses das eleições, e que essas eleições serão também para o governo do estado do Rio, né? O governo que comanda a Polícia Militar, e também para a Alerj, comandada por esse senhor aí. Eu espero que nunca mais nós tenhamos um vídeo do Pisciani aqui nesse programa. É assustador, devo dizer. Agora é o seguinte, há uma entrevista do Torquato Jardim no Globo de hoje, também no Globo, para a repórter Renata Maris, que é ainda mais luminosa a respeito das intenções do Torquato, talvez, do que aquela dada ao Josias de Souza, a original. Eu fiquei com a impressão, especulando, de que a reação dele às acusações dele, né, bárbaras contra o governo do estado, representam uma resposta a um certo desdém do governo de estado ante a participação das Forças Nacionais de Segurança no Rio de Janeiro, na Rocinha. Ele externa isso, Patrick Santos, né? Que foi muito criticado, que não deram muito a bola, que disseram que não precisava, que seria melhor mandar o dinheiro. E nós comentamos aqui que as Forças Armadas saíram mal daquele episódio, né? Logo depois, tiros voltaram a acontecer na Rocinha, nós criticamos a participação do Exército. Me parece que um dos elementos para o ataque do Torquato passa por essa desqualificação da participação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Essa é a minha participação inicial, depois eu gostaria de falar mais um pouco, vou passar a bola para os colegas. Então vai você, Madu. Esse programa nosso aqui está ficando mal frequentado, hein, Patrick? Semana passada teve o Carlos Marum, hoje teve Bibo Pai, Bob Filho, Leonardo e Jorge Pisciani. Pô, daqui a pouco eu vou dizer para os nossos espectadores tomarem cuidado com a carteira, hein? Esse programa está ficando de alta periculosidade. Agora eu vou lembrar da nossa querida Vera Magalhães ontem, que acertou na mosca, né? Porque foi feita uma grave acusação por parte do ministro da Justiça, veja bem,
também. Foi o ministro da Justiça que falou que a polícia carioca, a polícia militar, era mancomunada, né? Tinha acordo com as milícias. E hoje ele falou que tinha como provar e tudo mais. Agora, o que a gente está assistindo, em vez de apuração, ir atrás, é troca de mensagens, troca de notas indignadas. Agora o Pezão é que resolveu que vai processar, né, que o ministro da Justiça, e é isso inacreditável. E no meio de tudo isso, o povo carioca, em meio a balas perdidas, assaltos, homicídios e todas as desgraças dessa crise de violência que a gente está vivendo aqui. É inacreditável. Em nenhum momento, nenhuma das autoridades sequer pensou em apurar, né, em investigar a procedência dessa afirmação, que eu acho que um ministro de Estado jamais falaria isso, né, sem ter informação clara e precisa, né, da confiabilidade, da consistência. É isso que a Vera falou ontem, é guerra de notas, enquanto isso a bala come solta aqui na cidade, não é não, Vera? É isso. Ontem, depois que a gente saiu do programa, eu tinha que fechar a coluna ainda do Estadão e fui falar com as autoridades sobre isso, porque fiz 2 notas a esse respeito. O que mais estava chamando a atenção no governo, nos outros ministérios que atuam nessa ação de segurança no Rio e também no Palácio do Planalto, é que ele falou tudo isso no momento em que se fecha uma força tarefa mais ampla, para além das Forças Armadas, para atuar no combate a essa criminalidade no Rio de Janeiro, que ela inclui a Procuradoria-Geral da República. Faz 3 dias, a Procuradora-Geral Raquel Dodge designou 5 procuradores para atuarem exclusivamente na questão do crime organizado no Rio de Janeiro. Inclui as Forças Armadas, inclui a Polícia Federal e inclui as polícias que ele acabou de esculachar. Então, fica meio sem clima para que haja um mínimo de cooperação entre essas instâncias. Segundo lugar, não ficou claro quais são essas informações de inteligência a que ele diz ter acesso. E os próprios outros ministros não sabem do que se trata. Porque eu perguntei, houve essas reuniões que ele diz que houve, em que isso foi dito explicitamente ao governador e ao secretário de Segurança? E me disseram o seguinte: o que foi dito nessas reuniões e o mal-estar que foi externado nessas reuniões foi pelo fato de as Forças Armadas chegarem em favelas como a Rocinha e não encontrarem nada. Chegarem para fazer grandes batidas, grandes apreensões e não encontrarem armas, não encontrarem grandes quantidades de droga. Que isso levava a crer que havia vazamento prévio das ações e, portanto, algum grau de contaminação das polícias ou das demais forças de segurança pelo crime. Mas daí a ele falar que os comandantes dos quartéis, os chefes dos comandos militares estão pessoalmente envolvidos, vai um passo que o governo federal não dá e se assustou, porque pode levar a isso, a processos, a uma CPI, a paralisação da cooperação entre todas essas forças, há uma situação política de impasse. Então tudo isso se agravou e ele foi dando outras entrevistas. Deu essa do Globo que o Andreasa mencionou, deu uma ao da Atena. Ele não está dando sinais de que vai parar. Então, realmente tem uma crise aí provocada pela incontinência verbal e verborrágica do ministro. Vai lá, Andreasa, você queria complementar, né? Vai lá. Não há nenhuma novidade no fato de uma operação grande envolvendo Forças Armadas ser de amplo conhecimento com imensa antecedência. Nós comentamos aqui. Eu não me lembro quando foi a última vez que uma grande operação envolvendo setores de inteligência, as polícias, inclusive Força Nacional de Segurança e também as Forças Armadas, em conjunto, tem acontecido sem prévia e muito antecipada divulgação para a sociedade. Nós lembramos dos casos das UPPs, nós falamos aqui, tanto Complexo do Alemão quanto Rocinha, havia data marcada para que o troço acontecesse. O governo do estado informava com antecedência quando aconteceria a operação. A televisão filmava ao vivo. Que tipo de operação é essa, gente, que pretende combater o crime organizado, avisando com antecedência para o bandido fugir? Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, um dos nossos problemas aqui do Rio de Janeiro é que a polícia do Sérgio Cabral, a polícia do Pezão, a polícia do senhor Beltrame, não prende ninguém. A conta não fecha. De volta à entrevista do Torquato ao Globo,
né? Ele informa claramente que há investigações da Inteligência Federal sobre deputados influentes em zona de milícia e tráfico. Ele deixa claro nessa entrevista que está investigando a relação entre deputados influentes em determinadas zonas, sobretudo na Zona Oeste, nós sabemos, Zona Oeste e Zona Norte, a influência desses deputados e a possível relação com tráfico e milícia. É grave o que está ali. Ele também afirma que tudo o que ele disse tem lastro em investigação de serviços de inteligência. Ele se enrola, porque em determinado momento ele diz que a opinião é pessoal dele. E diz também que há coisas que são sigilosas. Ora, se é opinião pessoal dele e ele se vale de informações secretas, sigilosas, ele está incorrendo em desvio funcional. Tudo o que ele diz pode ser correto, pode ter lastro, mas ele não poderia ter feito essa revelação, ainda que parcial. Joga contra a investigação federal, se é que ela existe. Vai lá, Madu. Não, é esse que o procedimento seria o correto, era esse. Uma vez que o ministro, né, sabe, tomou conhecimento que existe esse tipo de envolvimento, ele tinha que chamar sei lá, a Polícia Federal ou quem de direito, ou o próprio Exército, para abrir uma investigação secreta, levantar esse assunto e, enfim, tomar as providências. E não, talvez, vir a público e fazer dar uma declaração dessa gravidade. Eu acho que isso foi um ato isso foi irresponsável, isso não foi uma coisa de um homem público, muito menos de um ministro de Estado. Você aí criou-se o quê? Um bate-boca. Da mesma forma que aqui no governo do Estado, em vez de procurar averiguar e mostrar para a população que isso não é fato, que isso é uma invenção, né, que é um delírio do ministro, não. Eles ficam trocando só acusações e ameaças enfim, e o que interessa mesmo, que é a segurança da população, isso fica para escanteio. Isso não interessa a ninguém. Até eu pergunto uma coisa curiosa, que eu estava, enquanto a Andresa falava, me lembro, qual é o nome do comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Eu não sei. Será que o Andreasa sabe? Eu não sei se o Andreasa sabe. A gente sabe o nome de um montão de autoridades. Volney Dias. Mas você não sabe o nome. Você sabia já, entendeu? Ele se apresenta para a sociedade, ele dá satisfação do que a Polícia Militar está fazendo, ele presta contas. O próprio secretário de Segurança, ele praticamente vive escondido. Ele tem muita dificuldade de prestar contas à população. Rarissimamente eu consigo ver uma entrevista dele, uma declaração, ou dizer o que ele pretende fazer ou o que ele deixou de fazer, né? Então, assim como a gente conhece de cor e salteado o nome dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, aqui o cidadão carioca devia saber quem é o chefe da polícia, quem é o secretário de segurança, quem é o delegado do seu bairro, né? Qual é o distrito que o seu bairro está, qual é o comandante da polícia ali do seu bairro, justamente para cobrar das autoridades e saber se estão agindo bem ou estão agindo errado. Essa é a melhor forma de controle, aliás. Uma coisa, Vera, Acho que é isso. Intervalo? Bom, vamos então à nossa primeira... Patrick. Claro, fala, Andreasa. Não, só porque o Madureira falou uma coisa importante. Uma das críticas do Torquato Jardim para legitimar a desqualificação que ele faz dos batalhões de polícia militar é o fato do Roberto Sá, secretário de Segurança, ter encontrado para ser seu chefe da polícia militar o Volney Dias, que era alguém que não estava mais na ativa, que estava fora da ativa, né? Significando que talvez os que estivessem na ativa não fossem à altura.